Assim como a gente vai ver agora também que os trabalhadores também possuem as suas responsabilidades, né? Eles precisam seguir esses procedimentos também. Então, o primeiro item aí relacionado aos trabalhadores é que eles devem cumprir as disposições legais e regulamentares sobre trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empregador. Então, é responsabilidade do trabalhador estar cumprindo com esses procedimentos, com essas regras que tanto a gente vai ter lá nas normas, nas leis de segurança, mas também, às vezes, a gente vai ter procedimentos internos ali, procedimentos que a própria empresa determinou. Então, é a obrigação do trabalhador cumprir com essas regras, com esses procedimentos. Então, o empregador, às vezes, vai estar criando a sua sistemática ali, como a gente falou anteriormente, né? Então, tem empregador que vai solicitar que para toda atividade em altura eu acione a segurança do trabalho, vai determinar que precisa ter o crachá de autorização, que precisa solicitar a presença do encarregado no local. Ou seja, vai ter, além já de seguir a NR35, a NR18, a NR6, a empresa também vai estar criando os seus procedimentos internos ali, para a liberação da atividade, para a liberação do trabalhador. E aí, a função do trabalhador é cumprir com essas regras básicas, com esses procedimentos. Então, só fazer atividade em altura, desde que você, trabalhador, esteja cumprindo com todos esses procedimentos. Preciso do cinto aqui com o talabarte. Eu tenho cinto, tenho talabarte, sei utilizar? Ok, posso realizar a atividade. A empresa me falou aqui no treinamento que eu preciso, antes de fazer atividade de altura, acionar a segurança do trabalho aqui para fazer uma PR, para fazer a liberação de serviço. Então, eu tenho que seguir com isso. Meu empregador aqui me avisou que semana que vem eu vou ter a reciclagem de trabalho em altura, do treinamento de trabalho em altura. Então, eu preciso fazer, eu preciso seguir. O empregador me disse que eu preciso fazer a avaliação do meu cinto, do meu talabarte, do meu trava-quedas, toda vez antes de iniciar a atividade. Então, eu preciso fazer. Isso é em forma de checklist, eu tenho que preencher um checklist. Então, eu tenho que fazer. Então, basicamente, a principal responsabilidade do trabalhador é cumprir com essas regras, com esses procedimentos relacionados à segurança, que vai servir para o próprio trabalhador, como a gente falou aqui anteriormente, é o próprio trabalhador que vai estar exposto ao risco, ele que vai executar a atividade. Então, às vezes a gente tem uma visão deturbada quanto a isso, A gente acha que o empregador, a segurança do trabalho tem que ficar cobrando, que é o cara chato, que tem que ficar ali vendo, me obrigando a utilizar o EPI, a cumprir o procedimento, quando na realidade deveria ser de forma oposta, deveria ser ao contrário. É o trabalhador que deveria estar cobrando a empresa. Preciso ter condição de segurança aqui, eu preciso do EPI. Por quê? É o trabalhador que está exposto ao risco ali. É ele que vai sofrer a consequência de um acidente. Então, essa visão precisa ser melhorada, precisa ser modificada. A gente tem aquela visão de, coloca o talabarte aí, o cinto rapidinho, tá vindo, o técnico de segurança tá chegando aí, o encarregado tá chegando aí. Aí quando não está ali, quando a equipe de segurança não está presente, quando o encarregado não está ali, aí trabalha livre, esquece do talabarte, às vezes não utiliza o EPI. Eu não estou enganando a segurança do trabalho, eu não estou enganando o meu encarregado, eu estou enganando a mim mesmo,
Porque num eventual acidente, sou eu mesmo que vou sofrer a consequência. Não é o meu encarregado, não é a segurança do trabalho, sou eu mesmo. Então eu preciso ter essa consciência, né? Eu, como trabalhador, como executor da atividade em altura, eu só posso fazer atividade a partir do momento que eu tiver segurança. E aí eu tenho que cobrar a empresa para que ela forneça essas condições de segurança, mas também, como trabalhador, eu tenho as minhas responsabilidades. Eu também preciso cumprir com esses procedimentos, seguir com essas regras, para que eu minimize essa probabilidade de acidente, porque o maior afetado, num eventual acidente sou eu mesmo. Então, a gente tem que mudar um pouquinho esse conceito. Eu preciso sempre fazer a atividade de maneira segura. Não importa se tem alguém visualizando ou não, se vai ter alguém me cobrando ou não. Eu tenho que fazer pela minha segurança, né? Então, basicamente é isso que esse primeiro item nos diz. Cumprir com todos os procedimentos, sejam eles normativos, as leis de segurança, bem como os procedimentos internos aí que o meu empregador vai me repassar. É função do trabalhador cumprir com todos esses procedimentos. Segundo item importantíssimo aí também é que o trabalhador colabore com o empregador na implementação das disposições contidas nesta norma. Então, é importante que o trabalhador ajude o empregador a conseguir cumprir com esses procedimentos, com essas regras. Ninguém melhor do que o próprio trabalhador que está ali executando a atividade para trazer sugestões de melhorias, situações de risco, tudo que pode estar afetando a sua segurança, a sua saúde, a qualidade do seu trabalho, a operacionalização da sua atividade. Então, quem está executando ali, quem está fazendo a atividade, é que vai sentir esses efeitos, né? Então, é extremamente importante que o trabalhador traga para a empresa, né, sugestões de melhorias, avaliações, reclamações de determinadas situações, quando for necessário, para que seja cada vez mais melhorado as suas condições de trabalho. E aí precisa ter aquela consciência, né? Tem situação que vai ser atendido prontamente, tem situação que vai demorar um pouco mais para ser atendido, tem situação que pode ser negado, que não vai ser viável, né? Então, nem sempre tudo também que o trabalhador levar para a empresa vai ser acatado de prontidão, de imediato. Tudo vai passar por uma análise, né? E aí essa análise da parte técnica, da parte financeira, da parte operacional, né? Para verificar se essa sugestão de melhoria aí é viável ou não, né? Precisa atender todas as partes. Às vezes vai ser algo que demanda, que tem um custo elevado, então isso também não vai ser feito da noite para o dia, depende de aprovação, mas o importante é que o trabalhador sempre esteja atento, né? Sempre faça uma crítica aí das suas condições de trabalho, né? Uma crítica no sentido de uma avaliação, né, das suas condições de trabalho, garantindo aí que cada vez mais tem uma condição mais segura. Então, levem sugestões de melhorias, de procedimentos, de forma talvez de executar atividade, de um método de trabalho que pode ser melhorado e também propriamente das condições de risco que vocês podem se deparar no dia a dia. Então, por exemplo, preciso fazer uma atividade numa determinada estrutura ali, mas o acesso lá está meio restrito, né? O acesso está danificado.
eu verifiquei que aquela escada marinheiro está com sinal de corrosão, tem um parafuso solto, enfim, eu estou com dúvida, preciso saber onde que é o meu ponto de ancoragem lá, ou não tem ponto de ancoragem, precisa criar ou eu estou na dúvida se aquele ponto de ancoragem é o ideal ou não, se ele vai suportar ali o peso da atividade, enfim, contribuindo para suas próprias condições de segurança. E aí está levando isso aí para o empregador, para a equipe de segurança do trabalho, para que seja feita uma análise, como a gente falou, tem uma análise técnica, uma análise financeira, uma análise operacional, sempre tendo como princípio maior aí a segurança do trabalhador. Então não pode ser o financeiro, não pode ser a operação, tem que ser sempre em primeiro lugar a segurança do trabalhador. E aí isso vai ser analisado e verificado qual vai ser a melhor maneira de tomar essa ação. Então, às vezes, meu cinto tá ruim, fica me apertando aqui. Então, vou levar isso lá para o empregador, para que seja feita uma análise. Vamos verificar. Só uma pessoa está reclamando, vários trabalhadores. Vamos entender, É uma questão de ajuste do cinto mesmo, que o trabalhador precisa aprender. Então, vou ter que dar um treinamento para ele ali, forma correta de colocar o cinto, de fazer os ajustes, ou realmente é um modelo de cinto que acaba causando uma dificuldade a mais, é aquele cinto específico só daquele trabalhador que está com problema. Então eu vou buscar identificar qual é a situação para tratar. Não, é só uma questão de desconforto aí, mas o cinto está correto, é o apropriado. Então vamos instruir melhor os trabalhadores ali, a maneira correta de posicionamento, enfim, Só como um exemplo aí, dentre outros, Dentre vários que a gente pode ter no nosso dia a dia. Então é importante que o trabalhador, quem executa a atividade, consiga estar dando esse retorno aí de coisas positivas e negativas para o empregador, visando sempre uma maior segurança nas atividades. Então, às vezes, a equipe de segurança do trabalho, o seu encarregado, o empregador, no modo geral, ele tem uma visão mais curta, mais fechada daquela determinada atividade. E aí você que executa essa atividade, que está lá na linha de frente, você consegue ter uma visão mais ampla, Você consegue entender melhor aquela atividade porque é você que a executa. Então, é necessário que você consiga identificar essas situações e traga no seu dia a dia aí para o empregador, para a segurança do trabalho, essas questões, Às vezes são situações básicas, simples, mas que vão fazer toda a diferença na sua rotina, no seu dia a dia. Então procure estar auxiliando, contribuindo com a empresa nesse sentido. E aí, se você está tranquilo, não tem nenhuma sugestão, nada, contribua para o bom andamento da atividade. Então está tudo tranquilo, está tudo certo aqui, a empresa está me dando as condições de segurança, eu tenho os EPIs, tenho o ponto de ancoragem, então aplique isso no seu dia a dia. Use os equipamentos de forma correta, para que você faça a atividade de maneira segura. Quando não houver aí uma condição de segurança, que é o nosso próximo item, que chegou na tela para vocês agora, eu vou ter uma ferramenta importantíssima, que é o direito de recusa. O que é esse direito de recusa? Quando houver uma situação de risco grave e iminente, que eu posso, pelo simples fato de realizar essa atividade, ocasionar um acidente,
Então eu preciso interromper minha atividade, exercendo o direito de recusa, quando eu constatar evidência então de risco grave e iminente para minha segurança e saúde ou de outras pessoas envolvidas ali direto ou indiretamente naquela atividade, comunicando imediatamente o fato ao meu superior, imediato, que vai tomar as medidas cabíveis necessárias. Então, o direito de recusa é uma ferramenta que a gente possui, que o trabalhador possui, é uma lei de segurança, está lá na nossa carteira de trabalho, está nas NRs, que ela diz que quando houver uma situação de risco grave e iminente, ou seja, se eu for fazer aquela atividade, eu estou colocando a minha vida, a minha saúde em risco, ou a de outros trabalhadores, eu posso e eu devo recusar aquela atividade. Porque existe ali uma condição de risco. Eu não sou obrigado a fazer aquela atividade. Mas aí também eu não vou cruzar os braços e vou embora para casa, vou dormir, vou descansar. Eu preciso comunicar imediatamente o empregador, comunicar ao meu superior imediato ali sobre aquela situação para que sejam tomadas as medidas necessárias. Então, o direito de recusa nada mais é do que o trabalhador está avaliando as suas condições de trabalho e se negando, exercendo o seu direito de recusa quando houver um risco grave iminente. Ou seja, se eu for fazer aquela atividade ali, isso pode acarretar num acidente. Falando em trabalho em altura, por exemplo, algumas condições impeditivas. Não tenho EPI para realizar a atividade. Não tenho cinto paraquedista, não tenho talabarte, não tenho trava-quedas. Condição impeditiva, não posso realizar a atividade. Outra condição impeditiva, não tenho ponto de ancoragem. Então eu tenho EPI, eu tenho cinto, tenho talabarte, trava-quedas, mas não tenho onde ancorar ele, não tenho onde deixar preso. Condição impeditiva, não posso realizar a atividade. As condições do meu acesso não estão adequadas. Então eu tenho uma escada lá que está com um montante danificado, que está com um degrau quebrado, um parafuso solto, escada marinheiro que está enferrujada, está danificada, o andaime que não está bem montado, não tem travamento, está faltando parafuso, ou seja, a minha condição de acesso não é adequada, condição impeditiva, não posso realizar a atividade. O meu equipamento, o meu EPI não está em boas condições de uso. Então eu tenho fivela amassada, tem cinta que está rasgando, que está descosturando, o talabarte duplo está com a trava com folga, quebrada, enfim, o meu equipamento não tem condição de segurança, condição impeditiva. Vou recusar essa atividade e aí eu vou comunicar imediatamente o meu empregador para que ele tome as medidas necessárias. Então, como um exemplo aí, eu sou o Tiago, eu sou encarregado do setor, eu vou chegar no Joãozinho ali e vou falar: Joãozinho, preciso que você faça uma atividade para mim, que você vá lá para o lado da ponte. Aí o Joãozinho vai arregalar o olho, assustar, falar: não vou para o lado da ponte não. Aí eu vou falar para ele de novo: eu sou seu encarregado, eu estou mandando, pula da ponte. O Joãozinho vai falar: não vou pular da ponte não. Por que você não vai pular da ponte? Ele vai falar: se eu pular da ponte ali, eu vou morrer, eu vou cair lá embaixo, eu vou morrer. Ok, o que você precisa então para pular da ponte? O Joãozinho vai me dizer: eu preciso de um cinto paraquedista, com uma linha de vida, com um trava-quedas, para que eu tenha ali um ponto de ancoragem. Aí eu consigo pular da ponte. O que o Joãozinho fez ali?
exerceu o seu direito de recusa. Ele identificou uma situação de risco grave iminente, que se ele pulasse da ponte, ele poderia morrer, né? Porém, ele comunicou ao seu empregador, ele solicitou, eu preciso de um cinto com trava-quedas, com linha de vida ali, para eu fazer a atividade com segurança. E enquanto isso não for providenciado, o Joãozinho não pode fazer a atividade. Por mais que exista pressões ali, né? Então, eu como encarregado ali, né? Estava falando, não, eu sou seu encarregado, você precisa fazer, você tem que fazer, eu estou mandando, né? Mas eu tenho que pensar primeiro na minha segurança. Então, o Joãozinho tem que pensar primeiro na sua segurança. Então, a gente sabe que às vezes no dia a dia esse tipo de pressão ocorre, né? Então, não, tem que fazer, eu estou mandando, se não fizer eu vou te mandar embora, vou te dar uma advertência, né? Enfim, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Precisa existir aí um bom senso, né, dos dois lados, né? Tanto do empregador como do trabalhador, né? Realmente utilizar essa ferramenta, esse direito de recusa, quando houver a real necessidade, que não é uma ferramenta para eu não fazer minha atividade, é para garantir a minha segurança. Então, se eu não tenho condição de segurança para fazer aquela atividade, eu vou comunicar o meu superior, para que seja tomado as medidas necessárias. Vou comunicar, o meu encarregado, a segurança do trabalho, para que seja tomadas as medidas e eu consiga fazer aquela atividade com segurança. Por mais que exista ali, e a gente sabe que exista isso em qualquer lugar, em qualquer empresa, pode existir pressões, né? Não, preciso que você faça, preciso que você vá lá, que suba na estrutura, enfim. Mas eu, como trabalhador, preciso lembrar que sou eu que executo a atividade, eu que estou exposto ao risco, e aí, se houver um acidente, as maiores consequências, vai ser para mim também como trabalhador. Então, eu vou evitar. Eu vou te mandar embora. Ok, vai mandar embora, mas eu vou continuar vivo para discutir isso posteriormente. Agora, tá bom, vou lá, falou que vai me mandar embora. Vou fazer, executar a atividade e aí sofro um acidente, consequentemente eu posso perder minha vida e aí quem vai ter que ficar com as maiores consequências, com a saudade, com a dor aí, vai ser a minha família. Então, procure pensar muito bem. E aí, por experiência própria aí, nesses 12 anos que eu atuo na área, é muito comum, depois que ocorre o acidente, quem às vezes estava solicitando, pedindo para que fosse feita a atividade, é o primeiro que vai tirar o corpo fora, Ninguém vai querer assumir, falar, não, eu falei para ele lá. Normalmente o que acontece não, eu nem sabia que ele estava lá, eu falei que precisava utilizar o cinto, o trava-quedas, ele sabia, ou seja, às vezes você não vai estar ali para se defender, Então precisa tomar muito cuidado com esse tipo de situação. Uma coisa que auxilia muito nesses momentos, não precisa brigar, não precisa discutir com ninguém, é você, como trabalhador, falar, então, vou chamar a equipe de segurança aqui para fazer a avaliação, ou então, beleza, faz uma autorização por escrito, então, para eu ir lá fazer a atividade. Normalmente isso vai acabar gerando um certo posicionamento diferente de quem está te cobrando ali para fazer aquela atividade sem segurança, Ninguém vai querer se comprometer a esse ponto, de deixar isso registrado. Mas é claro que isso são situações extremas aí, quando chega num ponto extremo. O ideal é que tenha esse bom senso aí dos tanto trabalhador como empregador, para que se houver esse caso de situação de risco grave, iminente, essa atividade
seja interrompida, seja paralisada, ou se for o caso, ela nem vai ser iniciada, né? Preciso tomar esse cuidado no dia a dia, né, para que essa atividade seja feita de forma segura, né? Principalmente para o trabalhador, que é quem vai estar ali no dia a dia executando a atividade. Então, é uma ferramenta extremamente importante que deve ser utilizada da forma adequada, né? Então, o direito de recusa não é para qualquer tipo de situação, né? Não é para usar no sentido contrário também, né? Na sacanagem. Vou falar que não fiz a atividade porque não tinha condição de segurança. Então, mas isso vai ser visto, isso vai ser investigado também. Então, qual é essa condição de segurança? Essa ferramenta, essa lei, ela é bem clara. Ela diz que eu preciso indicar isso para o meu empregador. Então, eu vou ter que falar, né? Não vou fazer essa atividade, ou estou paralisando essa atividade por essa questão, por essa situação, porque falta EPI, porque o EPI está danificado, porque eu não tenho condição de segurança, enfim, eu vou ter que relatar isso. Então, tanto o trabalhador como aí o empregador precisam ter um bom senso aí, né? E saber que, claro, quem vai sofrer essa consequência é quem está na linha de frente ali, é o próprio trabalhador que executa a atividade. Então, eu preciso garantir que ele tenha a segurança aí, né? Como empregador, garantir a segurança do trabalhador, e aí o trabalhador, como executante da atividade, fazer essa verificação também, essa avaliação, né? Para ver se ele tem segurança. Não tendo, dependendo dos casos, exercer o seu direito de recusa, para garantir a sua vida, a sua saúde. Então, procurem utilizar essa ferramenta quando necessário, de maneira adequada. E aí, outra responsabilidade do trabalhador é zelar pela sua segurança e saúde e a de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões. Então, o trabalhador ele é responsável também pela sua segurança e a dos demais trabalhadores que possam estar envolvidos direta ou indiretamente naquela atividade. Então, as minhas ações, bem como as minhas omissões, elas podem ser responsabilizadas. Então, tomar muito cuidado no momento de realizar a atividade em altura, verificar se realmente tem as condições de segurança, porque a própria norma diz que o trabalhador é o executante da atividade, ele também é responsável. Então, a própria empresa, o empregador, ele precisa dar essas condições de segurança, mas o trabalhador, ele tem que seguir todos os procedimentos, ele tem que zelar pela sua segurança e a dos demais envolvidos. E aí, quando a gente fala nos demais envolvidos, um item que a gente precisa elencar aqui, que vocês precisam estar atentos, é com pessoas, né, com demais trabalhadores que possam estar embaixo do local onde você está fazendo a sua atividade em altura. Então, a gente não pode ter essa atividade sobreposta, né? Eu não posso ter trabalhadores executando uma atividade em altura, né, com outros trabalhadores na parte inferior, na parte de baixo, sendo que aí existe o risco de quedas, tanto de pessoas como de ferramentas, de materiais. Eu preciso evitar essa situação. Então, toda vez que eu for fazer um trabalho em altura, eu preciso sinalizar, eu preciso delimitar aquela área, né, para que não tenha a presença ali de pessoas, né, apenas passando pelo local ou que permanecem ali mesmo fazendo alguma atividade ou algum curioso ali. Então, sempre procurar delimitar, isolar aquela área, aquele local. Outro fator importante nesse sentido é que às vezes você está fazendo a sua atividade em altura e de repente vai ter alguém que precisa fazer uma atividade na parte de baixo ali
e ao mesmo tempo. Aí eu tenho duas situações. A primeira, eu tenho que proteger aquele local de queda de materiais. Então, por exemplo, ali a gente pode colocar um bandejão, pode colocar uma rede de proteção, enfim, algo que vá proteger aqueles trabalhadores que vão estar na parte inferior, na parte de baixo. E a segunda opção é, se não houver essa condição, né, se não tem como fazer essa proteção, né, então eu não posso continuar a atividade. E aí eu tenho que exercer o direito de recusa, que a gente acabou de falar aqui. Eu vou comunicar ao meu encarregado, a minha segurança do trabalho, o meu superior, para que seja definido ali, né, quem vai continuar com a atividade. Se sou eu que estou lá em cima ou se é o trabalhador que está lá embaixo, né? Então aí vão existir prioridades, que é o empregador que tem que dizer. Eu não preciso discutir, eu não preciso brigar com ninguém, ficar brigando com o trabalhador, que às vezes vai estar ali embaixo, porque ele também, alguém pediu para ele fazer a atividade. Eu vou simplesmente paralisar por um período e comunicar ao empregador, comunicar ao meu superior, e aí esse meu superior é que vai estar avaliando, né, qual é a prioridade, se é o meu trabalho lá em cima ou se é o trabalho que está sendo executado no piso inferior. E aí vai estar tomando as medidas necessárias. Então, eu não posso ter essa atividade sobreposta quando existir o risco de queda de pessoas, de ferramentas, de materiais. Então, se existir esse risco, eu tenho que criar uma medida de proteção, colocar um bandejão, colocar uma rede ali. O trabalhador precisa estar sempre com a ferramenta amarrada lá em cima, né? Medidas então de proteção. E quando isso não for possível, que essa vítima continue aí exposta ao risco, né? Que esse trabalhador continue exposto a esse risco, então eu preciso paralisar uma das duas atividades. E aí eu vou chamar o meu superior para estar definindo qual é a prioridade. E de modo geral, eu preciso isolar aquela área, delimitar aquela área, evitando aí a presença ou a passagem de pessoas, de máquinas, equipamentos naquele local. Então o ideal é sempre colocar ali uma sinalização e uma delimitação, colocar cone, colocar faixa ali, corrente, enfim, para que as pessoas que não estão envolvidas na atividade não estejam expostas ao risco ali, né? Às vezes está passando embaixo lá do local que eu estou fazendo a atividade, e isso pode causar um acidente que pode trazer lesões ou até ser fatal. Então eu estou zelando, né, pela minha segurança e pela segurança dos demais, que é um item que a gente acabou de ver aqui que a norma pede. Então esse trabalho sobreposto não pode existir, né? É uma medida que eu preciso tomar para cuidar, para zelar pela segurança dos demais trabalhadores. Então eu tenho que me preocupar com a minha segurança própria e a dos demais que podem estar envolvidos direto ou indiretamente na atividade. Então também faz parte da responsabilidade do trabalhador em estar avaliando essas questões. Então, de um modo geral, as responsabilidades dos trabalhadores estão em cumprir com as regras, com os procedimentos de segurança que estão nas leis e também as que o próprio empregador solicitar. Ele precisa contribuir no dia a dia aí, para que o empregador consiga implementar essas normas. Então, está trazendo sugestões de melhorias, condições de risco, avaliações que ele faz no seu local de trabalho. Quando houver uma situação de risco grave e iminente, esse trabalhador pode e deve exercer o seu direito de recusa aí, comunicando ao empregador a segurança do trabalho para que sejam tomadas as medidas necessárias, e também ele vai estar zelando pela sua segurança e pela segurança dos demais envolvidos na atividade. Então precisa sempre estar atento aí a todos os procedimentos, a todas as regras básicas que a gente vai ter
para executar essa atividade com segurança. Então, das responsabilidades aí, tanto de empregador como de trabalhador, a gente vai ter um objetivo em comum, que é a preservação da vida, que é a não ocorrência de acidentes de trabalho, a não ocorrências de quedas. Basicamente, o empregador ele precisa te dar essas condições de segurança, né, criando métodos ali, procedimentos, seguindo o que a norma pede, e aí, do lado do trabalhador, ele precisa seguir, né, ele precisa aplicar esses procedimentos no dia a dia, garantindo assim a sua integridade física, a sua segurança e a das demais pessoas envolvidas na atividade. Dessa forma, né, com essas responsabilidades de empregador e de trabalhador, a gente vai estar minimizando a probabilidade de acidentes. É esse o nosso grande objetivo aqui.